Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a última leitura coletiva do clube, que foi o livro Véspera, da Cláudia Madeiro. Eu li ele no Kindle, então não tem a versão física, tem a versão aqui do Kindle. E cada vez mais eu estou lendo obras no Kindle e está sendo uma surpresa para mim estar gostando, porque eu adoro muito papel, eu gosto do cheiro dos livros, eu gosto de sentir, tocar eles, mas eu não vou negar que a praticidade do Kindle e também a redução de custo torna algo bem interessante para se adotar esse hábito. Mas do que trata esse livro? Então eu vou falar um pouco da obra e vou entrar em alguns spoilers, então para quem não curte saber algumas coisas, né? Então seria interessante não continuar no vídeo, mas também não vou falar nenhum grande spoiler que pode destruir o teu processo de leitura. Ele é um livro que tem por volta de 250 páginas, se eu não me engano aqui no Kindle, e ele tem uma narrativa bem interessante. Ele, de certa forma, às vezes parece um thriller, né? E tem também toda a questão psicológica por trás, toda a natureza, né? Desse espécie de drama psicológico com uma noção de thriller. Então, ao mesmo tempo que é pesado, ele dá uma acelerada e tu acelera junto. Então, isso torna a leitura muito mais interessante. Pega um livro que a gente tinha lido há pouco tempo atrás, que tinha essa pegada de drama psicológico e tal, que era Vegetariana, por exemplo, e tinha uma leitura muito morosa, então por mais que tinha aspectos reflexivos, tu ia lendo com dificuldade. Esse não, esse por essa aceleração do processo, tu vai se envolvendo com ele. Ainda que ele tenha uma barriga, acho que tem uma parte do livro que ele dá uma desacelerada, mas de certa forma ele mantém um ritmo interessante ao longo da obra. Mas basicamente a história começa com uma personagem, acho que é Veridiana, eu sempre confundo, porque as duas personagens é a Veneza, né, que é a mulher de um dos irmãos, e a Vedina, não é Veridiana, é Vedina. A Vedina, ela é uma executiva de sucesso, só que ela está num momento muito conturbado da vida. A gente não sabe ainda os detalhes desse momento no início do livro, mas ela está estressada e ela está querendo terminar a relação dela, o casamento está uma porcaria, e ela tem um filho pequeno, então ela está num momento de muita exaustão. Ou seja, lidando com a carreira, lidando com o fim do relacionamento e lidando com uma criança pequena que é muito sapeca. E essa criança começa a bagunçar, 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 e ela tá levando ela de carro, a criança de carro, e em um dado momento a criança dá um chute na cabeça dela, de certa forma. E ela, num momento de raiva, de muita dificuldade, exaustão, para o carro bruscamente, abre a porta e tira a criança no meio de uma avenida e deixa a criança e vai. Só que quando ela volta pro carro, ela se assusta. E ela se dá conta da gravidade do que ela tinha feito. Então ela decide voltar. Só que ela tá numa uma avenida de mão única, não tem muito como voltar sem dar a volta na quadra. Então ela pega e dá a volta para poder pegar a criança. Só que nisso, quando ela chega, ela não encontra a criança. E aí nós começamos a narrativa principal, né? Dessa situação. E ela, bah, o que eu vou falar pro Abel quando eu ficar em casa? O que vai acontecer com meu filho? Não sei o que, começa a apavorar. E o livro começa então a pegar outros capítulos e a voltar então pro passado. E daí nessa pegada que a gente tem. E isso eu só fui perceber no final, que os capítulos têm numerações diferentes. 1, 2, 3, mas daqui a pouco é 16, 17. Toda vez que volta para o passado tem uma outra numeração em relação à numeração do presente, até que em um dado momento as histórias vão confluir, as numerações vão se unificar de certa forma. Então, mais ou menos isso. E daí, ao voltar para o passado, a gente conhece a história da Custódia e do Antunes. A Custódia é mãe do Abel e do Caim, Abel é o esposo da Vedina e é filho, então, da Antunes e e da Custódia. Então a gente conhece a história da Antunes e da Custódia, todas as limitações, as problemáticas do Antunes com bebida, as frustrações, uma família desorganizada da Custódia, que ela busca sair de casa, então ela opta por casar com o Antunes, sem muita questão de amor, mas como uma espécie de caminho para sair daquela situação. Quando casa, ela quer ter filhos, então ela força muito isso, e daí ela tem filhos. Quando os filhos nascem, ela tem muita raiva do Antunes, ela não gosta, ela acha que ele não é como deveria ser, e ela começa a se afastar dele. E o ponto central do afastamento é quando ele dá o nome aos filhos de Caim e Abel, porque ela não queria esse nome, ela queria outros nomes, que era Pedro e Paulo. Só que o Antunes, bêbado, vai lá registrar os filhos e registra como Caim e Abel. E ela, muito religiosa, fica muito chateada. Tanto é que durante muito tempo ela não chama eles de Caim e Abel, ela chama eles de Abel e Abelzinho, e vai trocando quem é o Abelzinho todo dia. Só que quando chega a época de ir para a escola, não tem o que fazer, tem que determinar o nome de quem é quem.
Então daí eles vão ter que chamar o Caim de Caim e o Abel de Abel. Então olha todo o peso psicológico, né, todo o peso da religião em relação à escolha do nome. E ela coloca esse peso e o medo que ela tem em relação a isso, talvez seja o que acelera a problemática que vai acontecer com as crianças. Porque como a gente conversava ontem no debate do Clube do Livro, uh, indivíduos criados dentro de uma mesma realidade, dentro de uma mesma estrutura familiar, tomam caminhos distintos, a gente percebeu ao longo da obra. Claro, pelas suas individualidades, mas aí também tem o peso da forma como a mãe trata eles. A mãe tenta tratar eles exatamente igual, mas eles não deveriam ser tratados iguais, porque eles são diferentes, eles têm limitações e necessidades diferentes. E esse tratar igual por conta do medo dela em relação à religião e à escolha do nome é o que gera uma série de problemas, por exemplo, ao longo da obra. Então eles vão para a escola e na escola, num dado momento, um deles, né, o Abel, vai reprovar. E a mãe não quer que ele reprove porque não quer que ele troque de sala, quer que ele continue na mesma sala que o Caim. Então ela vai conversar com o padre, ela briga com o padre. Daí a gente conhece uma série de padres da história, mas se destaca um que é muito legal, que é o Padre Tadeu, que é o melhor personagem, com uma série de sacadas interessantes. Ele tenta fazer aquela mãe entender a situação, até repensando a Bíblia, repensando as escolhas em relação ao nome Caim e Abel. Ela diz, quando Deus escolhe Abel, o próprio nome Abel quer dizer névoa, algo passageiro. Então Deus sabia que ele seria algo passageiro. Então a escolha já denota as obrigações que ele traria ao vir ao mundo, né? Então ele tenta fazer ela refletir a religião por uma outra perspectiva, não como algo determinado, mas sim como algo mais amplo e com possibilidades distintas para que ela não carregue aquele peso para com os filhos. Ele é muito bom o personagem, mas infelizmente a mãe continua tendo as suas problemáticas e cada vez se afastando mais do esposo, né? Tem alguns momentos assim de uma relação bem interessante, quando o Abel é muito maltratado por um professor, um padre muito rigoroso, extremamente idiota, e daí o pai vai lá conversar e o pai dá uma defesa do filho, não uma defesa cega em relação às problemáticas do filho, mas em relação à forma como o professor tratava. Ali é muito bonito. E ali ela olha pro Antunes de uma maneira diferente. Então, assim, dá pra ver que havia alguma conexão que poderia ter sido construída com o Antunes e a Custódia, mas eles infelizmente não conseguiram superar suas barreiras, não conseguiram criar uma capacidade de diálogo mínimo ao longo dessa relação. E é triste, porque lá pela frente, quando um deles vai morrer, não vou dizer quem, para não acabar a história, eles acabam se aproximando de novo, tentando se conectar, né, mas daí já é tarde demais, a vida passou. Então, assim, eu acho que a narrativa do Antunes da Custódia, para mim, ela me pegou muito, eu gosto, por N fatores, né? Cada um vai ter pegadas diferentes. Por exemplo, a minha colega Andrea, ela gostou muito da questão dos gêmeos e da limitação da criação na mesma realidade. Talvez por ser gêmea, né? Por ter um irmão gêmeo. Já para mim, pegou mais essa relação da Custódia e do Antunes. E não é, e para muitos não são nem a parte principal da obra. Então a gente vai acompanhar essas dificuldades do Caim e do Abel, as descobertas da adolescência, as paixonites e tudo o que vai acontecer, tá? O Abel vai mostrando sinais de ter uma série de problemas ao longo da obra. Acontece uma coisa com outro menino lá, muito pesada, que ele está envolvido, que daí fica em aberto se ele participou ou não participou, né? Então, agora eu vou falar um spoiler, tá? Vai ter um amigo deles que vai naquelas coisas de escola, vamos fazer tal coisa, vamos pular tal coisa, decide pular de um lugar muito alto, e o Abel vai lá e fica com ele e vai pular enquanto o Caim diz, não, eu não vou fazer isso, é loucura, você não deve fazer, e sai. Então a gente não sabe se o Abel empurrou daqui a pouco para ele cair, ou se simplesmente ele caiu, o Abel só estava lá. E vai aparecendo outros indícios de coisas ruins em relação ao que o Abel faz, tá? E não é só o Caim, então assim, o Caim na verdade não, é um personagem totalmente diferente, é um menino alegre, pra frente, quer fazer as coisas, e o Abel é retraído, faz algumas coisas complicadas. E a gente vai vendo tudo isso ao longo da obra, até o ponto mais complicado, que é quando o Abel tá apaixonado pela Veneza, que é amiga da Vedina, né, que vai virar esposa depois dele, e a Veneza se apaixona pelo irmão dele. E aí uma série de problemáticas acontecem, tem algo que eu não vou dizer o que acontece numa festa, que é uma parte bem importante da história, e acaba cada vez se afastando mais, né? Então o medo da mãe dele se afastar, e do pai também, que tinha um pouco desse medo, vai acontecendo, e vai acontecendo muito também por conta disso e outras coisas. Com o passar do tempo, então, a Veneza casa com Caim, e os dois são muito. Avançam muito na vida em termos de sucesso. A Vedina casa com Abel, ela tem um sucesso de trabalho profissional bem interessante. O Abel não consegue avançar e o Abel assume a lojinha do pai, uma ferragem mais ou menos, e segue trabalhando. Só que o Abel tem uma relação muito tóxica com a Vedina, né? Ele não ama ela, ele não tem nada com ela, ele engravida ela e eles acabam se casando. E daí tem a questão de abuso em relação a ele e a ela,
tem a questão de violência em relação a ele e a ela, violência doméstica, né? Então tudo isso vai pesando ao ponto que a Bedina quer terminar essa relação e a esse ponto, né, ela leva aquela situação em que todo o passado e o histórico dessas violências, né, acabam fazendo ela adoecer psicologicamente, em conjunto com isso o cansaço, porque ela é bem sucedida profissionalmente, então, né, também tem toda uma série de dificuldades em relação ao sucesso profissional, e tudo isso atrelado mais talvez ao cansaço e à dificuldade em cuidar de uma criança pequena, né, uma criança arteira, leva a esse ponto de ruptura no qual ela deixa a criança ali no meio de uma avenida, né. Então, assim, é um livro que vai trazer uma série de reflexões sobre organização e estrutura familiar, né, sobre a relação entre homem e mulher, de suas múltiplas formas, seja a relação do Antônio e do Custódia, seja a relação do Caim e da Veneza, seja a relação da Vedina ou do Abel. Também é um livro que vai trazer assim, uma série de pegadas em relação ao alcoolismo, em relação aos dogmas religiosos, o impacto na vida do indivíduo, em relação à formação singular do indivíduo dentro do meio plural, ativo dinâmico e das limitações em relação à construção desse próprio indivíduo. E tem uma narrativa muito boa. Então, assim, o que eu digo? Vale a pena ser lido, é um livro que tu vai ler, eu devo ter lido ele praticamente em 4, 5 dias, porque ele é muito agradável, uma leitura fluida, e que traz toda essa série de reflexões e vai te deixar argumento para baixo. Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês? Eu vou ler aqui um trechinho, até para vocês terem uma noção da forma de estrutura narrativa. Eu estava a um passo dele, quando tudo aconteceu. O mesmo retrovisor do carro que mostrou o menino se desmanchar em desamparo, certamente mostrou, mesmo que não tenha sido notado, a manga de meu casaco vermelho catando no chão a mochila colorida. Aquela mãozinha agarrada minha era morna e confiou imediatamente em meus gestos. Assim que me viu para distraí-lo de seu olhar assustado, sugeri que caminhássemos um pouco e fôssemos ver um cachorrinho que morava ali perto. Andamos pela calçada, nos contrafluxos dos automóveis que vinham apressados. Tem um narrador ao longo da história que tu não sabe quem é, tá? E no final da obra, agora quem não quer spoiler saia, tu descobre que é a pessoa, ontem eu achava que era um homem, mas ontem a Luz Maria e a Andréa me deram a entender, e depois voltando aqui deu para confirmar isso, que é uma mulher que encontra então o gurizinho, que encontra o Augusto, que é o filho da Vedina e do Abel. Essa mulher encontra e leva ele. E a gente então fica sabendo que a Vedina nunca encontrou o Abel, e essa mulher criou ele, dando a ele outro nome, né, chamando acho que de Daniel. E daí lá tem um trecho que ela fala que toda noite ele sonha com um homem que chega e dá um beijo, que é o Abel, que reproduz a mesma coisa que fazia o pai dele, né? De dar um beijo de despedida e tal, assim, de boa noite, de bom dia. E nós descobrimos então que o menino não foi criado pela mãe. Então o menino vai ser criado por uma outra pessoa que o levou e que o acompanha sempre pelos jornais a narrativa da história. Isso volta com aquilo que deu o pontapé inicial para a construção desse livro, que a Carla Madeira viu uma reportagem de uma mãe que deixou uma criança, né? E a partir dessa reportagem ela tentou criar toda essa história baseada num drama e baseado também num thriller, né? Então, ou seja, que mistura toda a questão psicológica e reflexiva com a questão também de uma forma de construção de narrativa rápida, acelerada e agradável. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e até a próxima!